boa noite. Boa noite. O ex-articulador político de Temer é denunciado por obstrução de justiça. Gedel é acusado de tentar evitar delação do operador de propinas do PMDB. Tribunal Regional nega o pedido de liberdade para Palocci. O ex-ministro está preso há quase um ano e já foi condenado na Lava Jato. Aécio fica em silêncio em depoimento à Polícia Federal, mas executivos da Odebrecht reafirmam a entrega ao Tucano de caixa 2 de campanha. Temer diz que a reforma da Previdência atinge os privilegiados do funcionalismo e defende o pacote que aumenta a meta de rombo nas contas públicas. O governo diminui em R$10 a previsão do salário mínimo para o ano que vem. A medida vai afetar 2/3 dos aposentados que recebem pelo piso. Deputados devem alterar o fundo bilionário para os candidatos nas eleições. Após reunião de líderes, o relator admite que a reação da sociedade assustou. O Jornal da Gazeta está no ar. O ex-articulador político de Temer, Gedel Vieira Lima, foi denunciado por obstrução de justiça. A denúncia teve origem com as operações Sepsis e Cui Bono, que investigam corrupção dentro da Caixa Econômica Federal. Gedel foi vice-presidente da pessoa jurídica do banco na gestão da ex-presidente Dilma Rousseff. Atualmente, Gedel está em prisão domiciliar. A acusação tem como base a suposta pressão de Gedel para que o lobista Lúcio Bolonha Funaro ficasse em silêncio e não fechasse delação premiada. Os procuradores citam as ligações de Gedel para a esposa de Funaro, Raquel Pita. De acordo com o Ministério Público Federal, os telefonemas declaradamente amigáveis intimidavam indiretamente Funaro. O doleiro está preso na Papuda. Ele voltou para lá depois de ficar um período na carceragem da Polícia Federal em Brasília, enquanto fechava a delação com a Procuradoria-Geral da República. A homologação por parte da Justiça deve ocorrer nos próximos dias. Funaro é apontado como operador financeiro do grupo político do qual Gedel, Temer, os ex-presidentes da Câmara Eduardo Cunha e Henrique Alves faziam parte. Nas conversas com os procuradores, Funaro revelou que Temer sabia das irregularidades na Caixa e que o dinheiro desviado do esquema abasteceu campanhas do PMDB. O nome de Gedel apareceu também na delação da JBS Friboi. Segundo Joesley Batista, antes de tratar dos assuntos do grupo frigorífico com o Rodrigo Rocha Loures, o homem da mala, a interlocução do governo com a JBS Friboi era feita por meio de Gedel. De acordo com Joesley, ele só se afastou das negociações após Gedel deixar o governo em dezembro do ano passado, acusado de pressionar Marcelo Calheiro, do Ministério da Cultura, a liberar uma obra que estava embargada pelo patrimônio histórico. O empreendimento fica numa área nobre de Salvador, onde o articulador político de Temer tinha um apartamento. Sobre este caso, o Ministério Público Federal entrou com uma ação de improbidade administrativa contra Gedel. Na delação, Joesley Batista disse também que Temer deu aval para comprar o silêncio de Funaro e de Eduardo Cunha. Preso no Paraná desde o ano passado, o ex-presidente da Câmara tentou, sem sucesso, fechar a delação premiada com a equipe de Rodrigo Janot. Para os procuradores, Cunha omitiu informações sobre aliados e teria acusado apenas figuras com as quais rompeu nos últimos meses antes de ser preso. Ele também teria apresentado poucas provas para as denúncias que prometia fazer. A estratégia da defesa de Cunha é tentar retomar as negociações para uma delação após a posse de Raquel Dodge no comando da Procuradoria-Geral da República. Ela assume o cargo no dia 18 de setembro. 24 horas depois da operação da Polícia Federal deflagrada contra ele, o governador do Rio Grande do Norte, Robson Faria, do PSD, ainda não se pronunciou publicamente sobre as acusações. Robson Faria é acusado de receber R$100 mil por mês de um esquema de funcionários fantasmas da Assembleia Legislativa do Estado.
O governador Robinson Faria foi convidado, mas em decorrência da Operação Anteros da Polícia Federal, deflagrada ontem, não compareceu ao evento em Natal hoje, que entregou ao prefeito de São Paulo, João Dória, o título de cidadão natalense. O governador do Rio Grande do Norte passou o dia em seu gabinete e, segundo sua assessoria, só vai se pronunciar quando sua defesa tiver acesso aos autos do processo. Por nota ontem, o advogado dele, José Luiz Oliveira de Lima, negou a prática de qualquer irregularidade durante o mandato de deputado estadual dele. O advogado diz ainda que Robinson Faria sempre esteve à disposição para prestar qualquer esclarecimento, mas que não concorda com a operação da polícia realizada ontem contra ele e espera o rápido restabelecimento da verdade no episódio. De acordo com a ex-procuradora da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, Rita das Mercês Reinaldo, na época que era deputada estadual, o atual governador do estado, Robinson Faria, era o beneficiário de um esquema de funcionários fantasmas na casa. Segundo ela, o governador potiguar arregimentava servidores para receberem salários sem trabalhar. O dinheiro referente ao pagamento dos funcionários fantasmas era recolhido diretamente a Robinson Faria. Robinson Faria recebia cerca de R$100 mil por mês do esquema, que durou até o último dia de mandato dele como deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Estado, em dezembro de 2010. A operação deflagrada ontem contra Robinson Faria pela Polícia Federal foi autorizada pelo Superior Tribunal de Justiça em Brasília e tinha o objetivo de coibir a suposta tentativa de comprar o silêncio de um delator do esquema. O juiz Sérgio Moro ouviu 3 delatores da Lava Jato em ação penal contra executivos da Queiroz Galvão. Prestaram depoimento hoje na condição de testemunhas do Ministério Público Federal o doleiro Alberto Youssef, o ex-diretor de abastecimento da Petrobras Paulo Roberto Costa e o lobista Fernando Baiano. De acordo com os procuradores, 2 executivos da Queiroz Galvão e o Defonso Colares Filho e Ayrton Medeiros pagaram R$10 milhões para o ex-senador Sérgio Guerra, do PSDB, morto em 2010, e também ao deputado federal Eduardo da Fonte, do PP. O dinheiro seria propina para que os 2 políticos atuassem para barrar o prosseguimento da CPI da Petrobras em 2009. Naquele ano, a CPI apurava irregularidades em contratos de empreiteiras envolvendo a Petrobras e a ANP, a Agência Nacional de Petróleo. O suposto esquema foi descoberto em outubro do ano passado, durante a 33ª etapa da Operação Lava Jato, batizada de Resta 1. O juiz Sérgio Moro explicou a demora para ouvir as testemunhas, quase um ano, alegando que neste período estava ocupado com outros processos. A Polícia Federal teve acesso a um vídeo já entregue ao juiz Sérgio Moro de uma reunião entre o ex-senador Sérgio Guerra e o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa. Os 2 executivos da Queiroz Galvão também participaram do encontro, onde foi discutido o recebimento dos R$10 milhões. Naquela ocasião, Sérgio Guerra, que era um dos 10 integrantes da CPI, disse que se comprometeria a aliviar as acusações, intercedendo inclusive para que outros políticos do PSDB não levassem as investigações adiante. Paulo Roberto Costa, Fernando Baiano e Alberto Youssef já foram condenados na Lava Jato. Os 3 tiveram as penas atenuadas depois que fecharam acordos de delação premiada. Costa foi condenado a 128 anos de prisão, mas ficou menos de 3 anos preso em regime fechado. Hoje cumpre prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica. O mesmo aconteceu com o doleiro Alberto Youssef. Condenado a 117 anos, ele ficou 2 anos e 8 meses preso em Curitiba. Agora cumpre prisão em casa, em São Paulo. Já Fernando Baiano teve uma condenação mais modesta, 16 anos. Desse total, o lobista ficou apenas 1 ano na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Os depoimentos dos 3 marcam a retomada dos trabalhos da Lava Jato em Curitiba, que, apesar de não terem parado, foram ofuscados por outros processos, entre eles o que apura a participação do ex-presidente Lula no esquema de corrupção envolvendo o triplex em Guarujá. Lula já foi condenado em primeira instância e aguarda julgamento de recurso que será analisado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede em Porto Alegre. Em julho,
A Polícia Federal encerrou a força-tarefa exclusiva da Lava Jato que atuava no Paraná, formada por 40 pessoas, incluindo 4 delegados. Por enquanto, o contingente de procuradores do Ministério Público não foi atingido pelo corte. Em depoimento à Polícia Federal realizado no dia 22 de julho, o senador Aécio Neves, do PSDB, ficou calado. Aécio alegou que não teve acesso aos outros depoimentos do mesmo inquérito e que só vai se manifestar após ler as informações. A investigação é baseada na delação de executivos da Odebrecht. Eles afirmaram que Aécio teria intermediado o pagamento de 7 milhões de reais para a campanha do senador Antônio Anastasia, também do PSDB, ao governo de Minas Gerais em 2010. Anastasia também faz parte do processo. O relator do inquérito, o ministro Gilmar Mendes, determinou a prorrogação por mais 90 dias a partir do dia 10 de agosto. Anastasia ainda não foi ouvido. Executivos da Odebrecht também prestaram novos esclarecimentos. Benedito Júnior, ex-presidente da empresa, Sérgio Luiz Neves, diretor superintendente, e Huberto Mascarenhas, responsável pelo setor de operações estruturadas, conhecido como Departamento de Propina da Odebrecht, reafirmaram as acusações contra Aécio. Desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, negaram um novo pedido de liberdade do ex-ministro Antônio Palocci, do PT, condenado na Lava Jato. Por unanimidade, os desembargadores entenderam que a prisão é necessária por haver risco de novos atos de lavagem de dinheiro, uma vez que os valores obtidos nos crimes ainda não foram sequestrados pela Justiça. Eles destacaram também a possibilidade de fuga de Palocci do país. O petista foi ministro da Fazenda no governo Lula e da Casa Civil no governo Dilma. Palocci foi preso em setembro do ano passado na Operação Omertá, uma das fases da Lava Jato, acusado de participar de um esquema de corrupção envolvendo a empreiteira Odebrecht e contratos de sondas com a Petrobras. Palocci teria recebido propina de 128 milhões de reais, valor supostamente destinado ao partido. Atualmente, ele está detido na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. O ex-ministro foi condenado pelo juiz Sérgio Moro a 12 anos e 2 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. O presidente nacional do PMDB, o senador Romero Jucá, anunciou hoje que o partido voltará a ter o nome original, MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Durante reunião, a Comissão Executiva Nacional do PMDB decidiu enviar ao Tribunal Superior Eleitoral um ofício comunicando a mudança. Para entrar em vigor, essa importantíssima alteração precisa ser aprovada na Convenção Nacional da Legenda no próximo dia 27 de setembro. Romero Jucá afirmou que não é verdade que o PMDB estaria mudando de nome para se esconder. Segundo o senador, a troca é para resgatar a memória histórica do partido e ganhar as ruas. O PMDB, ou MDB, é o partido do presidente Temer. Ainda nesta edição do Jornal da Gazeta, Maria Lídia Flandre entrevista o vice-presidente nacional do PSDB, Alberto Goldman, sobre a crise política. Bom, e é bom o paulistano não esquecer o guarda-chuva, pois o céu vai continuar carregado nos próximos dias. Eu já trouxe o meu aqui, já deixei aqui hoje, viu? O volume deve ser acima da média para essa época do ano, que geralmente ela é mais seca, né? Luciana Magalhães traz mais detalhes da previsão do tempo. Instabilidades se espalham por várias áreas e a quinta-feira será chuvosa na maior parte do país. Essa chuva vem em forma de pancadas mais a partir da tarde, mas em alguns lugares ela deve durar o dia todo e ser forte, como no norte do Paraná, no sul de Minas e do Rio de Janeiro e no centro do Mato Grosso. Chuva frequente também no litoral entre Sergipe e a Paraíba. E nas áreas em amarelo, o tempo continua com muito sol e ar seco. E mesmo com a chuva, a quinta-feira será quente na maioria das regiões. Em Aracaju, por exemplo, amanhã máxima de 27 graus. Em Belém, as pancadas de chuva não aliviam o calorão de 33 graus. Cuiabá terá chuva a qualquer hora e máxima de 32. E na contramão está Porto Alegre, que terá tempo firme, mas a máxima não deve passar dos 20 graus.
Já os paulistas não devem esquecer o guarda-chuva amanhã, pois chove de forma generalizada. A chuva atinge todo o estado e há risco de temporais. Apenas o norte de São Paulo ainda terá um pouco mais de sol. No centro-oeste, Marília terá máxima de 20 graus e Araçatuba máxima de 22. Na região mais central, máxima de 23 em Araraquara e de 22 em São Carlos. E na faixa leste, Campinas terá máxima de só 19 graus e Santos máxima de 21. Na capital, esse tempo mais úmido deve continuar até o final da semana. Amanhã, tempo chuvoso e frio, com máxima de 17 graus. Na sexta, as nuvens diminuem um pouco, mas a chuva continua com máxima de 19. E no sábado, o sol aparece com mais força e são esperadas pancadas a qualquer hora. A máxima sobe para 24 graus. 26 presos fugiram ontem à noite do Centro de Progressão Penitenciária de Franco da Rocha, na região metropolitana de São Paulo. Segundo a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária, até agora, 19 foram recapturados e 7 continuam foragidos. Todos os presos cumpriam pena em regime semiaberto e os que foram recapturados devem voltar para o regime fechado. Segundo o governo estadual, não há nenhuma informação de como eles conseguiram fugir. Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump diz que o líder coreano Kim Jong-un teve atitude sábia ao afastar a possibilidade de ataque à ilha de Guam. Hoje, Trump também anunciou o fim de 2 conselhos formados por executivos de grandes empresas americanas. Trump tomou essa decisão depois que vários conselheiros que ainda estavam no grupo cogitaram uma debandada em represália à postura do presidente frente à violência em protestos de supremacistas brancos no fim da semana. O anúncio de Donald Trump foi feito no Twitter pessoal dele pouco depois de o jornal New York Times publicar uma reportagem informando que os executivos que faziam parte dos conselhos estavam preparando uma saída em massa. Trump dissolveu os grupos focados em indústria e em políticas estratégicas. Na segunda-feira, o presidente da farmacêutica Merck, Kenneth Frazier, foi o primeiro a deixar um dos conselhos ao se posicionar contra a intolerância e o extremismo. Depois de Frazier, outros executivos de empresas como a Intel e a Under Armour fizeram o mesmo. Desde o protesto em Charlottesville no sábado, várias cidades apressaram a retirada de estátuas de soldados confederados que são um símbolo da defesa da escravidão e que são alvo de protestos. Só na madrugada de hoje, Baltimore retirou 4 monumentos. Enquanto Trump provoca polêmicas com declarações sobre o assunto, uma publicação do ex-presidente Barack Obama, também no Twitter, bateu recorde na história da rede social. Obama reagiu aos acontecimentos de Charlottesville, reproduzindo um pensamento do ex-presidente sul-africano Nelson Mandela. O trecho mais popular diz: "Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, seu passado ou sua religião." Na Venezuela, um violonista, ou melhor, violinista, que se tornou símbolo de protestos, é solto. Durante confrontos, Willy Arteaga continuou tocando o hino do país. Arteaga, de 23 anos, foi detido dia 27 de julho, durante uma manifestação. Segundo a ONG de Direitos Humanos Fórum Penal, o músico foi simplesmente deixado pela Guarda Nacional numa praça de Caracas ontem. Ainda de acordo com os ativistas, Arteaga foi espancado por agentes com o próprio violino, o que prejudicou a audição dele. Desde abril, já morreram 125 pessoas nos protestos em toda a Venezuela. Outras 5.300 foram detidas, incluindo cerca de 1.000 que continuam na prisão, segundo a ONG Fórum Penal. O presidente venezuelano Nicolás Maduro fez uma visita surpresa a Cuba. Ele e o presidente cubano Raul Castro visitaram o monumento em que estão guardadas as cinzas de Fidel Castro, que no domingo passado faria 91 anos. Aqui em São Paulo, a Avenida Brasil, na Zona Oeste, está diferente. Os canteiros centrais foram arrumados e agora estão cheios de bandeiras brasileiras. Segundo a Prefeitura, o objetivo é requalificar a via e resgatar o espírito cívico do paulistano. No total, são 30 bandeiras.
A maior delas fica na esquina da Avenida Brasil com a Brigadeiro Luiz Antônio. As outras foram hasteadas a 9 metros do chão ao longo de 2,3 quilômetros. O Roberto, que mora na África do Sul, gostou da novidade. Você vê bandeira nos Estados Unidos, em vários outros lugares. Aqui a gente não vê, a gente só vê bandeira em Copa do Mundo, né? Interessante, eu acho muito interessante. As bandeiras foram bancadas pela iniciativa privada e fazem parte de um projeto de requalificação da via. Os canteiros centrais receberam novos projetos de paisagismo doados por 15 profissionais da área. 2 empresas farão a manutenção das plantas e das bandeiras pelos próximos 36 meses. As bandeiras são ideia do próprio prefeito João Dória, do PSDB. Em entrevistas recentes, ele chegou a responder que o projeto não tem qualquer conotação eleitoral, já que ele vem sendo apontado como um eventual candidato à presidência no ano que vem. Para Dória, o objetivo é resgatar o nacionalismo e o espírito cívico nas pessoas. Eu acho que falta mais isso mesmo, as pessoas trabalharem por um todo, né? A gente ter uma união da nação mesmo, e a bandeira representa isso, né? Acho que é uma tentativa e que toda tentativa é válida. O Jardim América, onde fica a Avenida Brasil, foi loteado em 1929 pela Companhia City, que participou ativamente do processo urbanístico da cidade ao criar outras áreas para moradia. O nome do bairro é uma homenagem a América Millier, esposa do sócio da empresa Horácio Belfort Sabino. Com o tempo, as ruas preferidas da elite econômica paulistana foram batizadas com os nomes dos países do continente. Décadas depois, as antigas mansões deixaram de ser residências para abrigar estabelecimentos de atividades diversas, como clínicas médicas e escritórios de advocacia. Este imóvel dos anos 20, por exemplo, é um dos mais antigos. Foi erguido com traços da arquitetura de Florença, na Itália, e deu lugar a um showroom de uma loja de material para construção. Aqui você não vê prédio, então é bacana conservar isso, esses casarões, aqui fica mais gostoso, né? Mais tarde, nos anos 40, começou a ser construída a Igreja Nossa Senhora do Brasil, uma das mais imponentes e requisitadas da cidade. Tem gente que espera até 2 anos para se casar aqui. O preço, R$4.000. Tudo na região é muito caro, tanto que alguns imóveis alugados fecharam as portas e os casarões ficaram disponíveis depois da crise econômica. Na área residencial, o metro quadrado beira os R$12.000, um dos mais valorizados de São Paulo. Só falta você ter um parquinho, uma pracinha para brincar, só falta isso aqui. Isso não tem ainda, né? A Prefeitura Regional de Pinheiros removeu as placas que informavam as empresas e paisagistas que trabalharam nessa revitalização dos canteiros da Avenida Brasil. O motivo é que essas placas não estão em acordo com a Lei Cidade Limpa, que combate a poluição visual na cidade. Os cartazes também estavam fora do padrão estipulado pela administração municipal no decreto que instituiu os termos de cooperação com a iniciativa privada para a recuperação de áreas públicas. A Prefeitura Regional informa que as irregularidades serão corrigidas. Aqui em São Paulo, o presidente Temer disse que a reforma da Previdência atinge os privilegiados do funcionalismo e defendeu o pacote que aumenta a meta de rombo das contas públicas. O presidente participou da abertura da conferência anual do Banco Santander. Ao falar para a plateia de empresários, Temer justificou o aumento do rombo nas contas do governo, anunciado ontem. 20 bilhões de déficit a mais na nova meta fiscal para este ano. E os mesmos 159 bilhões de reais negativos no ano que vem. O presidente culpou a queda na inflação por parte das receitas frustradas. E para que o rombo não seja ainda maior, o governo conta com 10 bilhões de reais do Refis, o programa de parcelamento de dívidas tributárias que está no Congresso. E interessante como modificou radicalmente, aqueles que iam aderir ao Refis ficam esperando para aderir, não é? E sobre ficar esperando também não pagam o tributo. E isso aconteceu nesses últimos 3, 4 meses, que fez também cair a arrecadação. E isto criou um grande problema para o nosso déficit. Do Congresso também depende a aprovação de outras medidas de economia que foram propostas, como a que adia o reajuste dos servidores civis e a que reduz o salário inicial no Serviço Público Federal. Segundo Temer, o governo também pretende fazer cumprir o teto salarial do funcionalismo, que hoje é de R$ 33.700. Michel Temer garantiu que não haverá aumento de impostos
e pediu o apoio dos empresários para as reformas. A tributária, que o presidente disse que espera ver aprovada ainda neste ano, e a da Previdência, que Temer classificou como um tema doloroso. No entanto, o governo enfrenta dificuldade para aprovar a matéria no Congresso. O Planalto precisa do apoio de pelo menos 308 deputados. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, aliado de Temer, já disse que o governo não possui hoje os votos mínimos para aprovar a reforma no plenário da Casa. A resistência está principalmente dentro da base governista. O Centrão, formado por mais de 100 deputados do PP, PR, PSD, cobram os cargos que foram prometidos pelo governo para rejeitar a denúncia contra Temer no caso da JBS. Aos empresários em São Paulo, o presidente disse que as reformas colocam o Brasil no século XXI. Ela não visa apanhar os mais carentes. Quem ganha 2, 3 salários mínimos não vai ter nenhuma diferença na questão previdenciária. Terão, sim, aqueles privilegiados do serviço público. Aqui eu digo, em letras garrafais, não é? Que o privilégio é que está sendo combatido. A mudança da meta fiscal de 2017, anunciada ontem pela equipe econômica do governo Temer, abre espaço para que as emendas parlamentares tenham um reforço de mais de R$1 bilhão até dezembro. O cálculo foi feito pela Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados. A nova meta fiscal de R$159 bilhões precisa ser aprovada pelo Congresso. Ontem, o presidente do PSDB, Tasso Gereissati, acusou o governo de ter aumentado a taxa fiscal para deixar uma folguinha para poder liberar emendas para os aliados. O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, reagiu à declaração do tucano e afirmou que não há folga e que o governo está trabalhando no limite. E agora vamos ao comentário de economia com o Vinícius Torres Freire. Governo, deputados, senadores, burocratas e empresários que gostam dos favores estatais de Brasília ainda estão tentando jogar o país de volta nas profundezas da crise. Mas o país até que resiste. A nova onda de sujeirada e crise política que começou em maio não foi capaz de colocar o país de novo em recessão. Era o que se temia. Por enquanto, pelo menos não aconteceu. Hoje a gente viu que o resultado do setor de serviços foi bem melhor do que esperado. Pela primeira vez em 9 trimestres, mais de 2 anos, o setor cresceu. Cresceu lá do buraco profundo dos infernos, mas começou a sair de lá. No segundo trimestre do ano, indústria e comércio também cresceram um pouquinho, mas bem além do previsto por economistas, uma surpresa boa. O total dos salários pagos no país aumentou também. Sim, o desemprego ainda é um sofrimento horroroso, mas também está parando de crescer. Até mesmo as taxas de juros nos bancos começaram, enfim, a cair. Ainda são, como quase sempre, horrivelmente altas, mas pelo menos voltam ao horror normal, vamos dizer assim. Os juros começam a ficar bem parecidos com aqueles cobrados lá pela metade de 2013. Com juros menores e renda um tiquinho maior, o peso das dívidas fica menor, na média do país, pelo menos. Com menos dívida, vem um tiquinho mais de consumo, e assim vamos nos arrastando devagarinho para fora do buraco profundo da recessão. Estamos a salvo? Longe disso. Primeiro, este método de sair da recessão, por meio de juros e inflação menores apenas, é lento e arriscado. Segundo, juros e inflação precisam continuar em baixa. No entanto, políticos, como a gente viu, políticos em Brasília, estão com a corda ainda mais solta e com uma cara de pau ainda mais dura. O Congresso trata de arrancar favores do governo zumbi de Temer, ainda ameaçado de ser deposto. Pouco ligam para a arrumação das contas do governo. Se continuarem nessa toada, podem jogar mesmo essa pequena recuperação no lixo. Estamos reféns dessa gente. Boa noite. O Ministério do Planejamento confirma que o aeroporto de Congonhas, aqui em São Paulo, está no pacote de concessões que o governo federal planeja fazer no ano que vem. Cálculos iniciais apontam que o aeroporto pode render 5,5 bilhões de reais ao governo. Segundo o ministro da pasta, Maurício Quintela, a proposta de incluir o aeroporto paulistano dos Ministérios do Planejamento e de Fazenda tem o objetivo de elevar o potencial de arrecadação com um plano de concessões. Quintela discorda da ideia. Para ele, a concessão do aeroporto pode prejudicar as contas da Infraero, estatal que administra os aeroportos públicos. Por unanimidade, 8-0, o Supremo Tribunal Federal negou 2 pedidos de indenização do Estado do Mato Grosso pela destinação de terras para reservas indígenas.
A decisão do Supremo abrange as terras que integram o Parque Nacional do Xingu e as reservas Nambiquara e Parecis. O governo mato-grossense, que abriu a ação há mais de 30 anos, alegava que uma parte das terras não era ocupada pelos índios e, portanto, seria legalmente do Estado. Por sua vez, os ministros entenderam que as terras pertencem aos índios e que não cabe indenização. Indígenas que fizeram uma vigília em frente ao prédio do STF dançaram na Praça dos Três Poderes para comemorar a decisão. Segundo a Advocacia Geral da União, ela evita um prejuízo de mais de 2 bilhões de reais aos cofres públicos. E o estado de Mato Grosso terá que arcar com os custos dos processos, que chegariam a 100 mil reais. Os deputados da Comissão Especial da Câmara que discutem a reforma política passaram o dia debatendo o relatório do deputado Vicente Cândido, do PT. Entre as propostas está a retirada do ponto sobre a doação oculta e a criação de um fundo de 3 bilhões e 600 milhões de reais para abastecer as campanhas com dinheiro da União. O deputado Vicente Cândido, do PT, relator da proposta, disse que está dialogando no que é possível fazer de alterações e afirmou que a comissão deveria mexer na questão do fundo partidário. Isso vai dar escândalo, porque 4 a 5 milhões na conta de quem não tem compromisso público tem que ser muito criativo para gastar dinheiro, aí compra helicóptero e outras coisas. A comissão discutiu ainda um ponto que trata da doação eleitoral oculta. O parecer atual prevê que o doador terá o direito de pedir a não divulgação de sua identidade, exceto para casos de prestação de contas e fiscalização dos órgãos de controle e do Ministério Público. Críticos afirmam que a medida traz grave problema de transparência. O deputado Marcelo Castro, do PMDB, defendeu a retirada da proposta. Acabou. Ninguém fala mais em outro assunto da reforma política, a não ser a doação. Não tem um jornalista que entreviste um de nós para não falar na doação oculta, como se fosse assim uma coisa extraordinária. Mas é melhor tirar isso daí e deixar mesmo tudo transparente e quem doar que assuma a responsabilidade que está doando. Ontem, a Comissão Especial da Câmara concluiu a votação do relatório, que estabelece o distritão para as eleições de 2018. O distritão deverá substituir o atual modelo proporcional com lista aberta para a eleição de deputados federais, estaduais e vereadores. São eleitos os candidatos mais votados dentro do distrito e não são levados em conta os votos para partido ou coligação. A votação de ontem também aprovou a criação do Fundo Especial de Financiamento da Democracia. A proposta era reservar 0,5% das receitas correntes líquidas da União para abastecer campanhas. Pelo texto original, isso iria resultar em 3 bilhões e 600 milhões de reais para os candidatos nas eleições de 2018. Mas, depois de críticas, hoje o relator admitiu mudar o texto para reduzir para 2 bilhões de reais o valor do fundo. Depois de ser votada na comissão especial, a proposta precisa ser aprovada pelos plenários da Câmara e do Senado. Para as mudanças passarem a valer já nas eleições de 2018, precisam ser aprovadas nas duas casas até 7 de outubro. Hoje, em entrevista à Rádio CBN, o ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes, defendeu um novo modelo político. O sistema proporcional já deu, acho que, todos os frutos e talvez também já produziu todas as mazelas. Com esse número excessivo de partidos, hoje nós temos 28 partidos representados no Congresso, eu não sei se a correção seria com o distritão. O grande problema do distritão, a meu ver, é que ele acaba por afetar a estabilidade partidária. Os partidos deixam de ser importantes. Hoje os partidos têm alguma importância, embora no Brasil também eles tenham essa importância relativizada, por conta do voto de legenda. No distritão isso desaparece. Agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala do enfraquecimento da base de Temer na Câmara. À medida que vai penetrando o caos fiscal, Michel Temer percebe aos poucos que se deixou enfeitiçar por um tipo de ilusão que Brasília não perdoa num presidente, a ilusão de que preside. Antes de ser denunciado por corrupção, Temer se vangloriava de ter uma sólida base parlamentar. Hoje, os parlamentares é que têm o presidente.
A banda fisiológica do Congresso encostou a faca na jugular de Temer. A história ofereceu a Temer uma extraordinária oportunidade. Ele não aproveitou e acabou se transformando na oportunidade que seus aliados fisiológicos e oportunistas aproveitam. O governo fraco potencializa a política do quanto eu levo nisso, um defeito congênito de Brasília, cidade nascida de um canteiro de obras lamacento, lugar de movimentos pesados, espaço ideal para o trânsito de tratores e do Centrão. Para sobreviver, Temer entregou-se ao Centrão. Prestes a ser denunciado novamente pela Procuradoria, o presidente celebra um conchavo do despudor com a falta de escrúpulos. O Centrão pede algo como 600 de cargos públicos. E o presidente já começou a entregar ao grupo os cofres exigidos. O único cargo que os fisiológicos não reivindicam é o de presidente da República. Está entendido que essa poltrona já é da cota do Centrão. Boa noite. E agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Depois do esporte, Maria Lídia entrevista ao vivo o ex-governador de São Paulo e vice-presidente nacional do PSDB, Alberto Goldman. Noite de decisão na Copa do Brasil, onde os times disputam a primeira partida das semifinais da competição. Muito boa noite para você. Boa noite, Estela. O campeão da Copa do Brasil, que tem direito a uma vaga direta na Libertadores da América no ano que vem, que é um troféu, né, dos mais cobiçados no continente. A primeira disputa será um clássico carioca entre Botafogo e Flamengo, rivais históricos dentro e fora de campo. E é a primeira decisão do Flamengo sob o comando do novo técnico da equipe, colombiano Reinaldo Rueda. E dos dois lados o clima é de muita rivalidade, como dizem os representantes dos times. Eu tenho certeza que o jogo vai ser dificílimo, um clássico super tradicional, né? Mas é que a gente vai vender bem caro esse jogo. E a situação de estar próximo de uma final é o equilíbrio. Você não pode ficar com essa ansiedade que é normal. Como você falou, mas você tem que buscar um equilíbrio para que a emoção não possa passar da organização, do sistema, da nossa estratégia de jogo, que a gente possa ser o que nós fomos até agora, isso que é o mais importante. Chegamos, né, para disputar esse jogo decisivo contra o Botafogo, extremamente motivados e decididos daquilo que nós queremos e podemos fazer. Então, com todo respeito à equipe do Botafogo e tudo aquilo que eles estão vivendo, mas nós temos a nossa qualidade e vamos entrar mais uma vez para colocar em prática aí tudo aquilo que nós sabemos e podemos. Pois é, além da disputa entre os times cariocas, o Grêmio, atual campeão da Copa do Brasil, também disputa com o Cruzeiro uma vaga na final, né, Celso? Estela, o Grêmio não é apenas o atual campeão, mas é o time que mais venceu a Copa do Brasil na história da competição. 5 títulos ao lado do Cruzeiro, que tem 4, que é o segundo maior vencedor. O primeiro jogo acontece em Porto Alegre e o time de Renato Gaúcho quer surpreender a equipe de Mano Menezes, que no final de semana perdeu para o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, jogando com um time misto no estádio do Morumbi. Cada um entende a maneira mais correta que deve buscar a vitória. E nós vamos fazer a nossa, sabendo que vamos enfrentar aí uma grande equipe do futebol brasileiro, uma das duas que vem jogando o melhor futebol, todos também sabem e concordam, parece que isso é uma unanimidade. Mas nós só temos 2 caminhos nessa hora, né? Ou você chora, senta e chora, se desespera, ou você enfrenta o grande adversário que tem pela frente. E o Cruzeiro tem time para enfrentar o grande adversário que tem pela frente, é isso que nós acreditamos. É isso que nós vamos tentar fazer. E agora a pergunta é, o Cruzeiro tem time realmente para enfrentar o Grêmio, que está bem melhor que o Cruzeiro no campeonato? Tem, porque veja só, campeonatos por pontos corridos acaba premiando a regularidade. Então o melhor time normalmente sobressai. Não por acaso o Corinthians lidera e o Grêmio está em segundo lugar. Perseguindo meio distante, mas está perseguindo o Corinthians. Só que no torneio de mata-mata com a Copa do Brasil, são 2 jogos. Então, muitas vezes, um esquema pragmático, mais defensivo, a exploração dos contra-ataques, pode fazer que um time... Diferente. Exatamente, e sem falar que são 2 jogos decisivos, emocionais, que não tem muito a ver com regularidade. Tem a ver com inspiração da noite, além, claro, da competência. Porque a gente já viu muito isso. E o Mano Menezes, ele tem um histórico bom, sabe,
de equipes copeiras. Chegou uma final de Libertadores, já chegou a final de Copa do Brasil com o próprio Corinthians. Quer dizer, então ele conhece os caminhos. Não se iluda, o Grêmio não é favorito, não. O Cruzeiro pode engrossar. Tá certo, Celso. E agora o atacante do São Paulo, Gilberto, anunciou hoje que não vai renovar contrato com o clube do Morumbi, né? Ele está meio chateado, não tem jogado, né? Foi parar no banco de reservas por atuações regulares. E também com a chegada de nomes como Lucas Prato, o empresário do atacante Gilberto comunicou hoje à diretoria do São Paulo que ele não vai renovar com o clube. O atacante vai ficar no tricolor até o final de dezembro e depois deve assinar com outro clube, segundo o empresário. A diretoria do São Paulo procurou o atleta para renovar e gostaria de manter Gilberto por mais tempo no elenco. Mas a decisão de sair foi tomada pelo próprio atleta, que quer atuar mais e não ficar no banco. Gilberto participou deste ano de 28 jogos do São Paulo e foi autor de 12 gols, apenas um pelo Campeonato Brasileiro. Tá certo? Tá certo, Celso. Agora vamos falar de você. Por incrível que pareça, vou te falar que o Celso não trabalha só aqui, não, né? Ele trabalha nos palcos também. Amanhã... Eu já te assisti, é um excelente cantor. Posso falar um pouquinho? Pode, claro. Já tive a oportunidade de ver um show seu. Então, a gente quer divulgar aqui também que o Celso vai lançar o seu CD, né? O Outro Lado, amanhã, Isso. Aqui no Teatro Gazeta. Amanhã, no Teatro Gazeta, 21 horas, estão todos convidados. Aqui no Teatro Gazeta é a nossa casa. Portanto, amanhã, 17, quinta-feira, 9 da noite, tem Celso Cardoso Os Impossíveis. Estão todos convidados. E você. Eu estarei lá, com certeza. E só para voltar para o esporte, o Real Madrid está ganhando o Barcelona por 2-0 na final da Supercopa, já venceu o primeiro jogo por 3-1, mesmo sem Cristiano Ronaldo, está prevalecendo o Real Madrid. Tá aí, tá Celso, bom? Tá mandando bem por todos os lados, aí no palco e aqui, né? Obrigado. Muito obrigada, Até Celso. amanhã. Uma boa noite para noite. você novamente. E é com você, Gamberini. Na Colômbia, as Farc se preparam para o lançamento de um partido político. Ontem, os ex-guerrilheiros concluíram oficialmente o desarmamento previsto no acordo de paz selado com o governo colombiano. O presidente Juan Manuel Santos fechou o cadeado do último contêiner com armas que pertenciam às Farc. O carregamento de mais de 8.000 armas foi entregue a uma delegação da ONU. Em 52 anos, o conflito entre guerrilheiros, paramilitares e forças de segurança na Colômbia deixou quase 7,5 milhões de vítimas, entre mortos, desaparecidos e deslocados. Agora, as Farc deixam a luta armada para fazer política, conforme o acordo de paz assinado em novembro, depois de 4 anos de negociações. O ato de lançamento está previsto para 1º de setembro em Bogotá e deverá oficializar o nome do novo movimento de esquerda. Além disso, os ex-combatentes já estão enfrentando um longo processo de readaptação social em áreas designadas pelo acordo. A seguir, Maria Lídia entrevista o vice-presidente nacional do PSDB, Alberto Goldman. Até já. Pela ação política das lideranças do PSDB. Entrevista o vice-presidente nacional do PSDB, Alberto Goldman, tucano histórico de extensa atuação na vida pública como parlamentar, ministro de Estado e governador de São Paulo. Muito obrigada, Goldman, por estar conosco. Bom, Goldman, eu vi uma gravação sua no seu blog em que você fez dura crítica às decisões lá da Comissão da Reforma Política. E em referência ao Distritão, você disse que é uma forma enganosa para prorrogar o mandato dos atuais deputados. Por que você fala isso? Uma forma enganosa e covarde. Porque ao invés dos deputados saírem para disputa eleitoral, como tem que sair, e se for reeleito, se o povo quiser, vai ser reeleito, estão arrumando uma forma de praticamente prorrogar os seus mandatos. A eleição é quase uma formalidade, porque na hora que você monta o distritão que eles querem montar, no qual eles são praticamente os únicos candidatos do partido, não há necessidade de ter mais candidatos do partido para fazer voto de legenda, como sempre houve. Basta aqueles que já são deputados hoje. Pode entrar mais um ou outro que tenha uma grande votação, eventualmente não vai prejudicar ninguém. Mas se restringe o número de candidatos daquela legenda, você vai ter um dinheiro abundante que já tinha dinheiro abundante, do fundo partidário, o dinheiro que é pago às emissoras de televisão e rádio pelo governo, pelo horário gratuito eleitoral, que não é gratuito, o gratuito é
sai do orçamento, portanto, sai do bolso de cada um. Portanto, são recursos todos somados a esse sistema que estão montando. E mais uma coisa, esses deputados que estão aí, eles têm emendas individuais que eles indicam até 15 milhões cada um. Indica que essas emendas individuais significa obras e serviços que são levados às prefeituras, as prefeituras prestam esses serviços e, evidentemente, o nome do deputado fica um nome conhecido na cidade e, portanto, vai receber votos. Se somar todas essas coisas... Quer dizer, recurso não falta. Recurso não falta. Condição dentro da competição dentro do seu partido não vai haver. E emendas eles têm à disposição para poder dar aos municípios. Quem é que vai competir com eles? Mas Goldman, são quase uma reeleição, uma recondução automática. Essas propostas para a reforma política que já foram aprovadas lá na comissão e agora vão ser decididas no plenário, aí tem coisa que pode ser retirada, que foi colocada exatamente para chocar, tipo esse fundão, 3 bilhões e 600 milhões para financiar campanhas de parlamentares. Isso dá um choque na sociedade em época de crise, né? Não foi colocado. Não foi colocado, pode ter sido para isso. Não foi, está chocando sim. E porque está chocando que está havendo algum recuo de alguns, porque a Câmara dos Deputados é constituída de muita gente, muito boa gente. Tem gente boa lá dentro, tem gente que não presta também, mas tem muita gente boa. Eu espero que essa gente boa consiga fazer esse recuo com a pressão da sociedade. O PSDB está apoiando tanto o Distritão como esse fundão, o fundo partidário? O PSDB não tem nenhuma posição definida sobre coisa nenhuma. Nem sobre reforma política, nem sobre mudanças da Previdência, nem sobre questões econômicas. O PSDB não se reúne, a sua direção não se reúne nunca para tomar uma posição sobre qualquer assunto. Nenhum assunto é tomado dentro da direção partidária. Mas pareceu ter posição na votação da denúncia contra o Temer. Um número muito expressivo da bancada votou a favor da denúncia quando o PSDB tem 4 ministérios no governo Temer. O que foi isso? Metade da bancada não é posição votou do jeito, não, metade da bancada, ao contrário, metade da bancada votou de um jeito, metade da bancada votou do outro. Em todas as matérias tem sido assim. Mas os de São Paulo, então, têm posição definida. Porque dos 12, 11 votaram em São Paulo, a favor da denúncia. Houve quase uma unanimidade, mas no conjunto nacional, o partido é nacional, não é estadual. O partido é nacional, no ponto de vista nacional, não tem nenhuma matéria praticamente em que a bancada vote unida. E o que está acontecendo? Por quê? Porque a direção não se reúne para tomar uma posição sobre nenhuma matéria. E por que não? Porque entende que vai haver um conflito interno, que vai haver uma discussão interna, que tem que haver, mas tem que haver discussão interna mesmo, tem que haver conflito interno, é natural nos partidos políticos, e toma-se uma decisão por maioria. A maioria que vencer, leva, e a minoria tem que atender àquilo que a maioria do partido decidiu. Em todo o regime democrático, em todos os partidos democráticos é assim. Infelizmente, no meu partido, não é. Bom, mas de qualquer forma nós estamos em ano eleitoral e o PSDB vai ter que se realinhar, porque vai ter que tomar decisões, a começar do candidato à presidência da República e os demais candidatos a governo de Estado, algumas etc. coisas que são inevitáveis. E, então a minha indagação, essa reunião e essa para a tomada de decisão não está para acontecer? Vai acontecer, em algum momento vai acontecer. Há decisões inevitáveis, você escolhe um só. Um candidato a governador, um candidato a presidente, um candidato a... Então, vai ter que ter aí um entendimento. Vai ter um entendimento ou uma disputa interna, porque é inevitável. Isso já tem, né? Já está, né? Naquilo que não há disputa, naquilo que você não tem uma disputa para no caso de votar uma matéria, por exemplo, no Congresso, deveria ser todo mundo votar exatamente na mesma linha, com maioria ou minoria. Isso não está se dando. Não está se dando desde o início dessa legislatura. Infelizmente é o que está acontecendo. Eu estou lutando, estou procurando as pessoas para que a gente retome um partido, fazer um partido ser um partido de verdade. Mas você é muito duro ao fazer essas críticas. Isso pode juntar o PSDB ou, ao contrário, pode ampliar o desentendimento que já acontece no partido? Eu espero que una.
Eu espero que unifique, eu espero que o PSDB se entenda que ele tem que se reunir e discutir essas questões. E espero que a direção do meu partido o faça. Que direção? Eu mandei esse final de semana. A direção. Eu mandei ao presidente do partido que está em exercício, o senador Tasso Gereissati, um e-mail, até agora não recebi resposta, pedindo a ele, encarecidamente, apelando a ele, para que reúna a direção do partido e para que tome posições sobre todas as matérias importantes que interessam ao país. E ele não dá resposta. Não é que interessam ao partido, interessam ao país. É uma questão pessoal em relação ao vice-presidente Alberto Goldman ou Tasso Gereissati? É assim mesmo, ele toma as decisões dele e não dá atenção para os demais membros da direção? Infelizmente, os partidos políticos do Brasil são assim. Tem sido assim, são assim, é uma infelicidade desse país, porque nós precisamos ter, para que a democracia funcione, precisa ter partidos políticos que funcionam. Democracia sem partido político ou partido político que não funciona, não é democracia. Bom, a última questão é São Paulo. Nós não podemos deixar de falar nisso. 2018, praticamente há aí uma percepção que o PSDB teria 2 candidatos de São Paulo, Geraldo Alckmin e João Dória, embora Dória diga que não é candidato de jeito nenhum. Com essas viagens ele parece candidatíssimo. E João Dória e Geraldo Alckmin é visto por muita gente como candidato natural à presidência da República. João Dória é candidato à presidência da República. Ele só não é prefeito, mas ele é candidato à presidência da República. Ele vai de Xangai, passa por Palmas, vai para Belém, passa na Paraíba, vai para Natal. Ele está no Brasil e no mundo inteiro. E Alckmin? Alckmin é um nome natural, evidentemente, uma figura conhecida no país, conhecida no Estado, prestou muito serviço, é um candidato em potencial. Não, só uma decisão de convenção é que vai definir isso, que o partido tem outros nomes também, e todos eles merecem o respeito de nós. E eu agradeço, Alberto Goldman, a clareza com que você expõe suas ideias. Até com dureza, às vezes, né? Uma boa noite, obrigada. Boa noite. Gamberini. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição pode ser vista no site do Jornal da Gazeta, mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite para você. Até amanhã. Boa noite e até amanhã. Confira um lindo espetáculo de balé ucraniano no Todo Seu de hoje, 10h30 da noite.